Olá, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Cris Bock, eu sou psicanalista, sou criadora do método de neuropositivação e aqui nesse canal eu ajudo você a conquistar a sua independência financeira trabalhando com terapia. E hoje eu quero falar de um assunto que é bem relevante entre os terapeutas, é um assunto que eu vejo muitas pessoas comentando a respeito, muitas terapeutas dizendo que tem essa dificuldade. Então, eu queria te perguntar, você tem dificuldade na hora de aumentar o valor da sua consulta, na hora de cobrar mais pela sua sessão? Você sente essa dificuldade? Comenta aqui embaixo. E eu quero te contar, então, nesse vídeo, quais são os três principais motivos por trás aí dessa dificuldade, desse medo de aumentar o valor da consulta. Existem muitas nuances aí por trás dessa questão de aumentar o preço. Na verdade, o medo não é o medo de aumentar o preço da sua sessão ou da sua consulta. São outras coisas que estão ali por trás fazendo com que você tenha esse comportamento. Então, eu vou te falar aqui as três principais, né, que atrapalham na hora de você aumentar o valor da sua consulta. E por que atrapalham? Porque, assim, se você não consegue aumentar o valor da sua consulta, se você não valoriza o seu trabalho, provavelmente as outras pessoas não vão valorizar. Assim, quem precisa valorizar o seu trabalho, saber que você está fazendo um trabalho bem feito e cobrar o preço justo por esse trabalho é você. Então, uma das coisas o primeiro, não entender se você realmente está conseguindo ajudar aquele paciente. Então, aquele terapeuta que tem dúvida se o método que ele utiliza consegue ajudar aquele paciente verdadeiramente, ele vai ter essa questão. Por quê? Porque isso trava. Ele pensa assim: ah, será que eu realmente consigo encontrar a dor daquele paciente? Será que eu realmente estou ajudando aquele paciente verdadeiramente? E aí, na hora dele aumentar um pouco o preço, ele mesmo se julga ali e fala: ai, mas, bom, como eu não tenho certeza se eu realmente estou ajudando aquele paciente verdadeiramente, então eu cobrando a R$ 100, R$ 50, R$ 150, tá bom. Porque aí, se por acaso eu não conseguir aquele resultado que o paciente espera, tudo bem, não tem problema, porque eu cobrei um valor baixo. Mas será que esse realmente é o pensamento de um terapeuta de sucesso, de um terapeuta que pretende alavancar a sua carreira, que pretende estar entre os top terapeutas assim do Brasil, que pretende ter uma agenda lotada, que quer realizar sonhos, porque eu acredito que você queira realizar sonhos, que você tenha uma família, que você queira passear, viajar, e não só sonhos pessoais, mas sonhos profissionais também. De ter pacientes agradecidos, de saber que você está fazendo a diferença na vida daquelas pessoas, que você está cumprindo a sua missão aqui na Terra, aqui no mundo. Porque, assim, quem escolhe a profissão de terapeuta provavelmente porque sentiu no coração que tinha aquela missão de ajudar pessoas, de solucionar uma dor. Porque terapeuta não é uma profissão que é para qualquer um, gente. Ó, qualquer pessoa pode ser terapeuta. Porém, não é para qualquer um. É para pessoas que têm paciência, é para pessoas que têm empatia, é para pessoas que têm vontade de ajudar os outros, é para pessoa que tem amor no coração, é para pessoa que quer fazer a diferença no mundo. Então, assim, tem várias e várias profissões. Porém, a profissão de terapeuta, ela exige que você tenha essas características. Ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender as outras pessoas, de querer ajudar, de sentir aquilo no coração, de ter paciência, né? Se eu não tenho paciência para ouvir, se eu não tenho paciência de entender aquela outra pessoa, aquele outro ser humano, como que eu posso me propor a ser terapeuta? Né? Mas isso não quer dizer que se você escolher a profissão de terapeuta, que é uma profissão linda, uma profissão incrível, que você também não vai poder usufruir das coisas aqui desse mundo, das coisas aqui dessa terra, que você não vai poder cobrar o preço justo para que você
tenha dinheiro, para que você possa realizar seus sonhos, para que no final do mês as contas fechem, porque você tem despesas, você tem, muitas vezes você paga consultório, você paga aluguel, ou você divide o consultório ali com alguma amiga e você também precisa arcar com essas contas, você precisa estar sempre fazendo cursos, se especializando, você tem uma família, você tem filhos, tem escola, tem água, tem luz, enfim. Você é uma pessoa que tem todas as despesas, como qualquer outro profissional, e também tem todos os sonhos de poder viajar, poder passear, poder ter estabilidade financeira, né, ter uma agenda cheia, uma agenda lotada. Por que não? Né? Sendo terapeuta, você ter tudo isso. Aliás, tem gente, não são todos, mas tem alguns terapeutas que têm uma crença limitante nesse aspecto, que impede muito também de conseguir aumentar o valor da consulta. E essa crença é, se eu estou ajudando pessoas, se eu sou terapeuta, eu não posso cobrar caro, ou não posso aumentar o valor da consulta. E veja bem, isso é uma crença. É uma crença, porque assim, qualquer outra pessoa, qualquer outro profissional, se ele é bom, se ele resolve o problema do paciente, vamos dar um exemplo assim, um dentista. O dentista que realmente é bom, ele resolve o problema, ele confia no trabalho dele, provavelmente o preço dele não vai ser um dos mais baratos, não é mesmo? Ele não ajuda a pessoa do mesmo jeito? Ajuda, certo? Às vezes a pessoa está com dor de dente, ou a pessoa precisa colocar uma prótese, ou seja o que for o caso. Ele vai ajudar a pessoa. O terapeuta também ajuda pessoas. Só que o terapeuta, ele ajuda pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira mais profunda. Enfim, da mesma forma, se você se considera um bom terapeuta, se você tem segurança no seu trabalho, e se você sabe que você consegue ajudar verdadeiramente o seu paciente, qual o problema de você cobrar o valor justo pela sua consulta? Qual o problema de você aumentar o valor da sua consulta e, de repente, atender um pouco menos e ter um atendimento de mais qualidade? Trabalhar menos horas para poder ficar com a sua família. Qual o problema disso? Nenhum. Então, o terapeuta precisa quebrar essa crença de que ele não pode cobrar, de que ele não pode quebrar caro, de que ele não pode aumentar a sessão. Então, resolver essa questão de ter certeza se você está ajudando o paciente de forma efetiva é um dos pilares que você precisa resolver para você quebrar essa insegurança de aumentar o valor da sua consulta. E junto com isso, vem o pilar número 2, que o primeiro é não saber se você realmente está ajudando aquele paciente, né? Uma das travas, né? E o segundo é você não confiar no seu método, você não ter um método passo a passo, assertivo, que você vai cada vez mais executando aquele método e ficando melhor nele, certo? Então, se você não tem, assim, um método definido, um passo a passo, um método para te guiar no seu atendimento, um método para você fazer a anamnese do paciente, que você já sabe que funciona, que é assertivo, um método para você entender ali a raiz da questão, o X da questão daquele paciente, um método de você aplicar para ajudar aquele paciente ali durante a consulta. Então, se você não confia no seu método, você também vai travar na hora de aumentar o valor, tá? Então, o que eu indico? É um método que você realmente entenda, compreenda qual que é a raiz da enfermidade do seu paciente. Porque tratar só os sinais e sintomas vai fazer com que o seu paciente tenha sempre recaídas. O seu paciente, ele sai ali do consultório estando bem, e ele chega em casa, volte lá para o ambiente dele, para viver a vida dele, e daqui a pouco ele esteja lá com o mesmo problema. Por quê? Porque você não tratou a raiz. Você resolveu ali os sinais e os sintomas, e tudo bem resolver os sinais e sintomas, porque assim, se você tem um método ali para você aplicar que vai agir nos sinais e sintomas, tudo bem, não tem um problema, mas isso precisa ser um complemento e não o tratamento, um complemento daquele tratamento. Inclusive, se você não faz aquele tratamento de sinais e sintomas, você pode, inclusive, indicar um outro profissional que faça para quando o paciente sair dali, ele ir trabalhar os sinais e sintomas. Uma vez que você já agiu na raiz da enfermidade daquele paciente. Então, se você tem um método que você entende a raiz, que você age na raiz, uma vez que você trabalhou aquela raiz, está trabalhado, está resolvido, está
Você pode confiar na efetividade do seu método quando você age na raiz. E não somente nos sinais e sintomas, porque aí você vai amenizar a questão. Você vai fazer o mesmo papel que faz um remédio. O remédio, não estou dizendo que remédio é ruim, não estou dizendo também que é bom, estou dizendo o seguinte, o remédio ele vai agir no sintoma. A pessoa está com dor, ela toma, vai resolver o sintoma. Passou o efeito do remédio, o que vai acontecer? O sintoma vai voltar, certo? Porque amenizou, passou o sintoma, não resolveu a raiz da questão. Então, é indispensável para o profissional ele ter um método que ele confia, que ele acredita, que tem um passo a passo para ele seguir, porque ele vai aplicando aquele método nos pacientes e ele vai ficando cada vez melhor naquilo que ele faz, cada vez melhor naquele método, tá? Então, esse aí, não confiar no método, é uma das questões que tem por trás de você não conseguir aumentar o preço da consulta, cobrar aí o valor justo da sua sessão. Trava número 3, que faz com que você pare ali, enrosque e não consiga aumentar o valor da sua consulta. Medo de perder pacientes. Por quê? O terapeuta, quando ele tem poucos pacientes ou quando ele acredita na escassez de pacientes, ele tem esse problema. Ele pensa assim, vai que eu aumento o preço da consulta, vai que eu cobro mais caro, e aí esse paciente desiste de fazer comigo o atendimento e vai lá no fulano que está cobrando mais barato, vai lá no concorrente, né? Então, esse é um pensamento que realmente, quando a gente... Eu entendo, porque quando a gente tem compromisso, que a gente tem conta para pagar, que a gente tem consultório, tem aluguel, tem isso, tem aquilo, a gente fica com essa preocupação. Mas será que esse também é um pensamento de um terapeuta que quer sucesso, que quer ser um top terapeuta, que quer ser referência no que faz? Será que é? Eu acho que não, eu acredito que não. Porque o terapeuta que sabe que é bom, que confia no seu método, que tem um método que realmente funciona, ele não tem medo de perder pacientes. E mais do que isso acontece também porque hoje em dia, provavelmente, se você não está na internet, se você não sabe buscar pacientes, se você não está fazendo um bom trabalho nas redes sociais, ou se você não sabe como fazer esse trabalho, aí você realmente vai ter escassez de pacientes. Mas não é porque não tem pessoas, não existem pessoas que precisem de terapia, ou não existem pessoas que estejam com aquela dor emocional que você possa resolver. Pelo contrário, muito, muito pelo contrário. É porque você não está sabendo se divulgar, você não está sabendo trabalhar as suas redes sociais. Porque pessoas precisando de ajuda hoje em dia é o que mais tem, é o que mais tem. Veja só, de acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, 37% da população brasileira convive com uma dor crônica. Gente, olha só, 37%, isso é cerca de 60 milhões de pessoas só no Brasil que convivem com uma dor crônica, que relatam ter uma dor crônica. Fora isso, né, as dores mais comuns são enxaquecas, né, que atinge 4 milhões de pessoas, né? E 1 a cada 7 pessoas tem enxaqueca. É a primeira. E a segunda é a mais popular ali, a dor nas costas, que atinge 10,54% das pessoas que se afastam do trabalho, né, por conta dessa dor. E dão entrada lá no INSS, né, para se aposentar por invalidez, por dores nas costas. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, diz que 80% dos adultos irão sofrer pelo menos uma vez dor nas costas. Então, será que não tem paciente? Será que tem escassez de paciente? Ou será que você não está fazendo com que esse paciente te encontre? Você não está facilitando para que esse paciente te veja, te encontre, para que ele entenda que você pode ajudá-lo, que você pode resolver o problema dele, né? Então, eu acredito que é uma outra questão aí, porque demanda tem. 90% das pessoas vão ter alguma dor nas costas uma hora ou outra na vida. Milhares de pessoas sofrem com enxaqueca, fibromialgia, nossa, diversas doenças que um terapeuta que entende, que sabe agir na raiz emocional das enfermidades, pode ajudar. Porém,
Isso eu não estou nem colocando casos aí de depressão e de ansiedade, que é o grande mal do século e que, nossa, dá até para perder as contas de quantas pessoas, principalmente depois da pandemia, que contraíram, né, começaram ali a ter sintomas de ansiedade, de depressão, de transtornos de vários tipos psicológicos. É o grande mal do século, sem dúvida. E o que esse terapeuta precisa? Ele precisa se adaptar às novas formas de atender, atendimentos online, principalmente, porque você consegue atingir pessoas não só ali na sua localidade, não só ali no seu bairro, na sua cidade, onde está a sua clínica, mas conciliar os dois para você atender todas essas pessoas que estão à sua volta e para você conseguir atender pessoas de todo o Brasil, pessoas de todo o mundo. Uma vez que você tem um método que você consegue aplicar e consegue atender essas pessoas mesmo à distância, você tem ideia do leque de possibilidades que abre? Você vai ter clientes infinitos, porque todos os terapeutas que tem hoje em dia, ainda assim, não dão conta do número de pessoas que precisam de atendimento, do número de pessoas que precisam de ajuda. Então, o que precisa é o que, terapeuta? É você se atentar a esses três pilares que eu falei, que é você confiar no resultado que você está gerando, confiar no seu método e saber se divulgar e fazer atendimentos online também, para que o seu paciente possa te encontrar, para que o seu cliente ache você, para que você possa mudar a vida do maior número de pessoas possíveis, para que você possa ajudar o maior número de pessoas possíveis. E aí você pode, sim, aumentar o valor da sua consulta, cobrar o valor justo e aquele valor com que vai fazer com que você, enquanto terapeuta, tenha uma qualidade de vida, para que a sua família tenha uma qualidade de vida, para que você esteja feliz no seu trabalho. Porque o que adianta você ser terapeuta e você tá mal-humorado, você tá preocupado com a dívida que você precisa pagar, você consegue se concentrar no paciente? Quando ele está falando com você, quando ele está te contando alguma coisa, você está pensando assim, ai, eu tenho que pagar a conta de luz, nossa, esse mês veio muito alta, nossa, semana que vem vence o aluguel. Será que você vai fazer um bom atendimento? Será? Então, o que adianta você cobrar um preço baixo e atender um monte de paciente, ficar cansado e não ter qualidade no seu atendimento? E que adianta você cobrar um valor baixo e você tá sempre naquela dúvida se você realmente está ajudando verdadeiramente aqui seu paciente? O que adianta você cobrar um valor baixo e você está preocupado com o seu filho que quer alguma coisa e você não pode dar? Ou você está preocupado porque você não pode pagar uma escola melhor para o seu filho, dar um ensino de qualidade, uma educação melhor para ele, né? Eu acredito que todos nós temos família, temos esse desejo de dar uma educação de qualidade, de poder oferecer para os nossos filhos o que eles precisam, sem ter que passar o dia e o mês preocupado com como eu vou fazer para pagar minhas contas. Será que esse mês eu vou conseguir pagar as minhas contas, pagar as contas da clínica e sobrar dinheiro para eu poder levar meu filho no cinema? Para eu poder fazer uma viagem no final do ano ou no meio do ano? Será que aquele paciente vai cancelar? Né? Será que aquele paciente vai faltar? Porque o que acontece? Muitos terapeutas, principalmente esses terapeutas que ainda não aprenderam a se divulgar nas redes sociais, a fazer um trabalho online para poder ter, né, aquela variedade de pacientes, ele sempre fica na dúvida, ele não tem uma segurança financeira. Ele sempre está na dúvida, mas será que aquele paciente vai continuar vindo, fulano, que já vem aqui faz anos e também continua vindo tentando resolver o problema dele, porque, né, se eu não sei agir na raiz do problema, a pessoa vai continuar vindo fazer consulta para sempre. E pior que o terapeuta que não acha isso bom, né? Nossa, mas será que se eu resolver o problema dele mesmo, ele vai vir de novo? Gente, isso é um pensamento tão escasso. Mas tão escasso, porque assim, se você resolver o problema do paciente, vai vir uma ou duas consultas, mas você vai contar para outros mais 50 pacientes. Nossa, finalmente eu achei um terapeuta que resolve o meu problema. E aí, aquele outro vai vir por indicação, vai vir pelo boca a boca. Então, é uma questão de mentalidade. Na hora que você solta aquilo, que você para de se preocupar com o paciente, chove de paciente.
na hora que você se preocupa só em dar o resultado, em fazer o melhor para aquele paciente, outros pacientes virão. Mesmo que aquele que foi ajudado vá embora, outros virão, e muitos outros. E um vai falar para o outro, porque o boca a boca, ele tem muito poder. E as redes sociais, e isso aqui, ó, isso aqui é a ferramenta mais poderosa que você pode ter nessa geração. É muito poderoso. Um celular pode fazer você conseguir centenas e milhares de pacientes em todo o mundo. E eu acredito que todo mundo tem um desse aqui hoje em dia, que ninguém mais vive sem. Chega de ter escassez de pensamento, chega de ter aquele mindset de tanto faz se eu estou resolvendo o problema do paciente agora ou não, porque senão ele não vai vir em 10, 20 consultas. Quanto mais rápido você conseguir gerar resultado para aquele paciente, quanto mais rápido você conseguir identificar a questão emocional por trás do problema daquele paciente, mais ele vai sair satisfeito, ele vai sair feliz. Você, enquanto profissional, vai se sentir realizada, vai se sentir satisfeita, vai sentir que você está cumprindo a sua missão aqui nesse mundo. E aí, esse paciente vai contar para outras pessoas. E essas pessoas vão vir atrás de você. E aí vai virando aquele efeito bola de neve. Um conta para o outro, você tem ali as suas redes sociais para você estar fazendo um bom trabalho, estar se divulgando, mais as indicações dos outros pacientes, e aí você vai entrar naquele fluxo de ajudar pessoas e de pacientes infinitos. E aí você pode sim cobrar o valor justo da sua consulta e até conseguir atender um pouco menos para você ter uma qualidade maior no seu atendimento, para você não ficar tão cansada, para você poder ter um tempo a mais de qualidade com a sua família em casa, diminuindo um pouco a hora do seu trabalho, né, o horário do seu trabalho, e ganhando o mesmo valor, porque você aumentou um pouco o valor da sua consulta. Eu fiz esse vídeo para você, que é terapeuta, refletir um pouco sobre esses 3 pontos e principalmente também sobre aquela crença com relação ao dinheiro, tá? Essa crença que terapeuta precisa fazer caridade, tá? Que terapeuta precisa fazer caridade na hora de cobrar. Não, terapeuta precisa ser bom. Terapeuta precisa ajudar o paciente de verdade. Terapeuta precisa encontrar a raiz emocional do problema do paciente. Precisa ressignificar. Precisa fazer com que o paciente saia de lá bem. É isso que o terapeuta precisa fazer, tá? O terapeuta precisa cobrar o preço justo para que ele possa ter qualidade de vida, para que ele possa ter paz e se dedicar, para que ele possa fazer cursos, para que ele possa se qualificar, tá? E para que ele possa cada vez mais melhorar como pessoa, como profissional, para poder ajudar verdadeiramente as pessoas que vão atrás dele. Porque nada é por acaso. Se aquele paciente te achou, se aquele paciente está indo atrás de você, é porque você pode resolver o problema dele. Comenta aqui embaixo, deixa aqui também uma sugestão, se você quer que eu fale sobre algum outro tema, coloca aqui embaixo que eu vou adorar saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.